Irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. Mas antes de nós chegarmos nela, quero fazer uma pergunta para você. Você já acordou de manhã, depois de ter passado a noite inteira dormindo, e se sentiu cansado ou cansada? E já se perguntou assim, mas por que eu estou tão cansado? Por que eu estou cansado daquilo que deveria me dar vida? Por que eu estou tão cansado de tudo? E aqui eu não estou falando exatamente de burnout, que parece que é um transtorno, uma síndrome que tem aumentado muito nos nossos dias. Não estou falando de depressão, nem mesmo de crise de fé. Mas uma coisa um pouquinho mais sutil do que isso. Talvez aquela sensação de que você esteja carregando um peso muito grande. E que você não sabe exatamente de onde veio esse peso, mas você parece que todo dia está carregando um peso muito grande, que te arrasta. Não é? Parece que você carrega o peso das pessoas ao seu redor, até mesmo as pessoas que você ama. E que, de alguma maneira, aquelas pessoas que deveriam ser um tipo de descanso para você, na verdade, parece que te cansam. Talvez a vida na igreja, o convívio, os compromissos, as obrigações, aquelas coisas que deveriam ser bênção, parece que não estão alimentando a gente muito bem. Se você já sentiu isso, eu creio que talvez uma boa parte de nós aqui já sentimos. Então eu creio que o trechinho das escrituras que nós vamos ler aqui é algo que o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, escreveu e que pode nos abençoar muito. Porque o ensino do apóstolo Paulo na passagem que nós leremos não é exatamente assim, olha, você precisa se esforçar mais. Ele também não está dizendo assim, olha, você tem que ser mais humilde. Ele também não está falando assim, pense menos em você. Não é exatamente isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. Não. O que ele vai dizer é que nós precisamos de uma mentalidade nova. Uma mentalidade que não é naturalmente nossa, mas que pode ser nossa. Sabe, é uma maneira diferente de nós vivemos. É de nós olharmos para as pessoas, para as circunstâncias ao nosso redor e que nos ajudam a carregar o nosso dia com mais leveza. É uma mentalidade que transforma a maneira como nós vivemos a nossa vida. E o apóstolo Paulo chama isso de a mente de Cristo. O que ele está dizendo é que nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. Então, para isso, eu peço que você leia comigo aqui, acompanhe a leitura que eu farei do capítulo 2, versos 1 a 5, que diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Muito bem, vamos parar aqui a leitura. Apenas para situar a gente, o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja que se encontra em Filipos. A igreja em Filipos é a primeira que o apóstolo Paulo plantou, para quem ele evangelizou quando ele chega para a Europa, na Macedônia. Mas quando ele escreve essa carta, ele está preso. Ele vai fazer menção às algemas dele em alguns momentos, né? E ele escreve, todavia, uma carta que é muito carinhosa. A Epístola aos Filipenses é uma epístola muito gostosa da gente ler, porque ela tem esse tom muito afetuoso. A maneira como ele escreve aos irmãos é muito carinhosa. Né? E, bem, ao longo da carta, ele vai chamar os seus leitores à unidade na fé, à concordância, né? A alegria é um grande tema que ele tem aqui nessa epístola, a maturidade, as virtudes da fé cristã. E esse nosso texto de hoje, eu quero propor o seguinte, atente para isso, que as riquezas espirituais que nós temos em Cristo Jesus devem produzir em nós uma mentalidade como a de Cristo.
As riquezas que nós temos em Cristo devem produzir em nós uma mentalidade como a de Cristo, uma mentalidade humilde, a semelhança de Jesus. Uma mentalidade que vai gerar frutos de amor, frutos de unidade, frutos de serviço. Tá? Muito bem. Ainda mais, eu vou dividir esse nosso texto em 3 partes, para tentar facilitar a nossa progressão aqui, tá bom? Primeira parte, que é o verso 1. A primeira parte é: você é mais rico do que você imagina. Você é mais rico do que você pensa. O apóstolo Paulo, ele começa esta sessão enfatizando as riquezas que a igreja já possuía. Ele usa aqui uma forma retórica para falar sobre isso, não é? Parece que ele está dizendo isso na condicional, como a gente vê aqui, como se a igreja talvez não tivesse aquilo, mas não, é só uma forma de colocar as coisas. Por exemplo, ele diz: se há isto, então isto. Não é? Se há aquilo, então aquilo outro. Se temos a exortação em Cristo, se temos a consolação do amor, então temos de pensar concordemente. Reparou que ele faz, então, essa transição? Ele coloca uma condição e depois ele coloca uma consequência, um fruto dessa condição. Essa semana eu conversava com o Valdir, não é, sobre uma estrutura da língua portuguesa que é... Olha só, hein, gente? Aula de língua portuguesa agora. Quem que aqui já ouviu falar de... com certeza Zípora sabe. Prótase e apódose. É mais ou menos a estrutura que ele usa aqui. Sabe o que é? A prótase é uma oração subordinada que cria uma expectativa. Se temos isto, e a apódose é a oração principal que encerra o sentido daquilo que foi anunciado. Então ele está dizendo: se há exortação em Cristo, completar minha alegria, penseis a mesma coisa. Percebe a lógica aqui? Nós temos uma oração que coloca uma condição e depois gera uma expectativa e depois temos uma consequência, um fruto. O que ele está fazendo, então, aqui com os filipenses, quando ele coloca essa estrutura aqui para ajudá-los a perceber as riquezas que eles tinham? Ele está lembrando os filipenses das conquistas que Cristo já havia realizado em favor deles. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, a igreja é um celeiro de bênçãos. A igreja é a comunidade, é o povo pactuado em que a gente desfruta de realidades espirituais sobrenaturais. Realidades espirituais sobrenaturais que o homem natural, descrente, simplesmente não consegue entender. É por isso que, em outra epístola, o apóstolo Paulo vai dizer que é a igreja que manifesta a sabedoria de Deus para o mundo. O apóstolo Paulo está, então, dizendo para eles: gente, na igreja nós temos muita riqueza, muitas riquezas. E ele está dizendo particularmente aos filipenses, e creio que a nossa igreja: vocês têm muitas riquezas espirituais. Ele vai elencar 4 riquezas espirituais que estavam presentes naquela igreja. Olha lá para o verso 1 de novo. Quais são essas 4 riquezas espirituais presentes na igreja? Temos a exortação em Cristo. Esta é a expressão que ele usa. O que é isto? Essa palavra exortação aqui, ela também pode ser usada para consolo, mas, de fato, aqui parece que é o tipo de instrução que a gente tem em Jesus, ou no Evangelho, que vai confrontar a gente. Confronta os nossos pecados, confronta as nossas contradições e traz a gente de volta para Jesus. Como é que a gente acessa essa exortação em Cristo? Por meio de boas amizades, de pessoas que nos influenciam bem, ensinando-nos a palavra de Deus. Por meio da leitura das Escrituras, que nos ajuda a moldar a nossa mente conforme a mente de Cristo. E pela pregação da palavra. Na pregação da palavra, nós temos a exortação em Cristo. Ou seja, aquela exortação que vai muitas vezes visitar a gente lá naqueles lugares secretos, que vai confrontar até pecados nossos, contradições nossas, e que vai ajudar a gente a ter uma mente mais parecida com Jesus, ou a nos voltarmos para Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês têm isso. Vocês têm uma dieta das Escrituras, a pregação da palavra, a exortação em Cristo. Quantas vezes, por exemplo, nós chegamos para um culto, talvez ali quebrados por algum pecado ou por alguma dificuldade que a gente vivia,
né, ou por alguma inimizade que a gente gerou e que parece que não resolve nunca, e aí a gente ouve a pregação da palavra de Deus e fica com aquela sensação, ué, eu nem falei com o pastor sobre esse problema, parece que ele está falando para mim. É porque aquela palavra que exorta a gente e que muitas vezes leva a gente a uma reflexão muito profunda de certas coisas, é algo que as escrituras provêm na pregação, provém no ensino, no discipulado, e que ajuda a alma da gente. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm isso. Pode ticar essa caixinha. Vocês têm a exortação em Cristo. Mas ele vai mais adiante. Qual a segunda coisa que ele diz que nós temos aqui? São 4, são riquezas espirituais daquela igreja em Filipos. Ele vai dizer que a igreja tem a consolação do amor. Quer dizer, na igreja nós temos pessoas, irmãos e irmãs, que muitas vezes vão oferecer palavra de encorajamento, que jogam a gente para cima, que compartilham o seu amor de muitas formas, às vezes por palavras, às vezes por gestos. Quantas vezes nós somos consolados por atos de amor de alguém? Talvez passando por algum aperto por meio de alguma oferta que chega inesperadamente, que ajuda a gente talvez a quitar uma dívida ou pagar uma conta. Quem sabe por uma visita, quando a gente está se sentindo sozinho, e inesperadamente a gente recebe uma mensagem pelo celular dizendo, puxa, olha, eu pensei em você, estou orando por você. E coisas assim, às vezes tão pequenininhas, ou que aparentemente são pequenininhas, mas que fazem uma diferença tão grande, e que podem nos consolar no momento de desânimo, de abatimento, de tristeza. Isso a gente tem na igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, aí em Filipos vocês têm isso, vocês têm consolação do amor, uns com os outros. Mas ele prossegue, há uma terceira riqueza espiritual presente naquela igreja. Eles têm a exortação em Cristo, consolação do amor. Olha o verso 1 de novo. A comunhão do Espírito. Quer dizer, é uma promessa das Escrituras, dada por Jesus mesmo, aos discípulos dele, de que o Espírito de Deus viria e habitaria de forma abundante no meio do povo de Deus. É o Espírito quem guia, é o Espírito quem ilumina, é o Espírito quem convence, é o Espírito quem cutuca a nossa consciência, às vezes, por meio da exortação em Cristo, quem vai cutucar a consciência da gente dizendo, olha, isso aqui não está bom, isso aqui está errado, isso é ruim. É o Espírito de Deus. É uma comunhão, é uma proximidade, é uma amizade do Espírito Santo com a sua igreja, com o seu povo. Nós temos isto. Isso é uma grande promessa. É a habitação do próprio Deus na pessoa do Espírito, na vida da igreja, que, aliás, move as nossas entranhas, por assim dizer, os nossos afetos. É o Espírito que nos causa alegria. É o Espírito que nos traz, muitas vezes, convicção de pecados. É o Espírito que nos traz robustez de consciência. É o Espírito quem fortalece a nossa fé. É quem aumenta a nossa fé. Comunhão do Espírito é uma grande bênção. Muitas vezes a gente não vê, a gente não entende, a gente não percebe muito bem, mas a verdade é, e as Escrituras prometem, e isso é assegurado, porque nós experimentamos isso também, que o Espírito Santo está presente no meio do seu povo. No meio do seu povo. E o apóstolo Paulo está dizendo, check, vocês têm essa caixinha também. Vocês têm a exortação em Cristo. Vocês têm consolação do amor. Vocês têm a comunhão do Espírito. Está lá. Mas ele continua. Tem mais bênçãos espirituais naquela igreja. Ele vai dizer, qual que é a quarta que a gente vê aqui no verso 1 ainda? Afetos de misericórdia de Deus em nós. Não é? Ele usa uma linguagem aqui que há entranhados afetos. Olha que palavra que ele usa. Para a mente hebraica, né, o lugar das nossas emoções é aqui dentro. Né? Algum lugar aqui entre o intestino, o estômago da gente, o aparelho digestório da gente. Já viu quando você sente um frio na barriga? Né? Quando algum tipo de emoção acontece? Tá, tem uma explicação biológica para isso. O nosso sistema simpático, né, que é autônomo, ele vai ser acionado quando a gente entra em estado de alerta, blá, blá, blá. A escritura usa poesia para ajudar a gente a entender até mesmo as reações biológicas do nosso corpo. Não é? E aquela sensação, então, né, que mexe com a gente, no coração, no interior da gente, que, de alguma maneira,
movimenta as nossas emoções, seja de muita alegria, de muito entusiasmo, ou até, às vezes até de muita tristeza. Quer dizer, esses entranhados afetos são uma expressão da graça de Deus na vida da igreja. Nós temos isto, porque nós somos objetos da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Né? A Escritura diz isso, que os crentes são filhos da misericórdia, são filhos da bondade de Deus. E a igreja, quer dizer, você e eu, a sua vida e a minha, são uma evidência, quer dizer, nós somos uma evidência viva das misericórdias de Deus, que salva pecadores, que transforma gente pecadora em filhos da luz, filhos da obediência, em filhos do Deus vivo. Isto é misericórdia. E a igreja é uma comunidade em que essas misericórdias interiorizadas, entranhadas, se manifestam. Check. São 4 bênçãos espirituais. Claro, o apóstolo Paulo não está dizendo todas as bênçãos espirituais, mas ele está destacando algumas bênçãos espirituais muito ricas que mostram a abundância de riqueza espiritual que havia na igreja em Filipos. O que ele está dizendo é isso. Gente, nós somos muito ricos em Cristo. É isso que ele está falando nesse verso primeiro. Nós temos estas coisas. Elas nos foram dadas graciosamente. Nós temos em Cristo tudo quanto nós precisamos. Tudo quanto nós precisamos. Essencialmente o que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, Deus cuida de nós, Deus cuida da sua igreja, Deus provê tudo o que nós precisamos e ainda mais. Ele nos dá em abundância. Ele nos dá em abundância. Agora, a abundância, quer dizer, quando a gente tem muitas coisas, é uma coisa tão boa e maravilhosa, mas ela pode, às vezes, gerar em nós um senso de que a gente até merece essas coisas, ou de direito sobre elas, né? Ou até de desconsideração da realidade delas. Às vezes nós temos muito e não nos damos conta. Às vezes temos muito e não percebemos. E é aí que mora o problema. Quando nós temos essas bênçãos que Deus dá de graça, porque a bondade está nele, e não nos damos conta, não percebemos. Imagine a seguinte situação. Vou pensar um sujeito mais ou menos da minha idade, 46 anos. Sofre um ataque cardíaco. Graças a Deus meu coração está bom, mas um ataque cardíaco, mas não é fatal. Imagine isso. Mas é suficiente para deixar o sujeito de molho, numa situação preocupante. 3 dias numa UTI. Aí melhora. No terceiro dia ele ainda não pode trabalhar. Não pode usar o celular para evitar o estresse, por ordem médica. Só pode repousar. Você sabe que às vezes a quietude pode ser um amigo que ajuda a gente a prestar atenção nas coisas que passam despercebidas? Imagina que esse nosso amigo agora, nesses dias de repouso em casa, ele começa a reparar no cuidado da sua esposa, que acorda cedo, que não reclama, que cuida da casa, que cuida dele. E ele vê o filho que chega em casa, às vezes um pouco confuso pela condição do pai, e ele se senta ali no pé da cama no final do dia de aula, ele não sabe direito o que dizer, mas ele aparece, ele está ali pertinho. De repente ele começa a se dar conta dos amigos, que sentindo falta dele, perguntam como eles estão, e alguns até visitam, trazendo alguma coisinha para ele comer, algo que ele nem pediu ou esperava. E no próximo dia chega a carta de uma filha, que mora em outra cidade, escrita à mão. 3 páginas. E a carta começa mais ou menos assim: pai, eu precisava que você soubesse como você é importante para mim. Aí ele lê aquela carta, depois ele lê mais uma vez. Na terceira vez que ele lê aquela carta, ele chora. E chora. E aí ele vai dizer para sua esposa uma coisa que depois ela nunca esqueceu. Eu passei 30 anos da minha vida trabalhando duro para dar uma boa vida para vocês. E eu não me dei conta que eu já estava dentro dessa boa vida. Não me dei conta. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo,
está ajudando os filipenses aqui a perceber as bênçãos que eles já tinham. Não eram poucas, eram muitas. Coisas que Deus já tinha dado para eles. Sabe? Tudo quanto eles precisavam para viver uma vida cristã robusta, em unidade, em amor, em amizade uns com os outros, desenvolvendo a mente de Cristo, porque Cristo mesmo supriu estas coisas para eles. E mais do que isso, modelou para eles esse modo de viver. O apóstolo Paulo, então, ele ensina isso para eles, assim, olha, a gente já tem isso. Mas ele vai aprofundar, ele vai além. Ele quer mostrar as bênçãos que eles já têm, mas ele vai dizer que é preciso uma nova mentalidade para desfrutar dessas bênçãos, dessas riquezas. Esse é o meu segundo ponto. Lembra, o primeiro ponto é você é mais rico do que você imagina. O segundo ponto é precisamos de uma nova mentalidade para desfrutar das riquezas que Deus nos deu. Então vamos ver aqui o verso 2. Ele diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O que ele está dizendo aqui? Olha, vocês tendo essa riqueza, aqui do verso 1, eu já sou alegre por aquilo que Deus deu para vocês. Isso já me alegra. Mas completem, meus irmãos, a minha alegria, fazendo uso daquilo que Deus te deu. E aqui a gente tem um exemplo bonito de alguém que é muito altruísta, como o apóstolo Paulo. Está preso, possivelmente aguardando a condenação. Mas ele se alegra por aquilo que Deus deu e quer se alegrar ainda mais ao ver os irmãos usando bem aquilo que Deus deu. Quer dizer, ao ver o crescimento, o amadurecimento dos irmãos. A alegria dele não está em ser solto, não está em alguma coisa assim que alivie o sofrimento dele, é em ver o progresso da fé daqueles irmãos. Que bonito isso que o apóstolo Paulo ensina para a gente. Completem a minha alegria, ele diz. Mas é interessante, porque o apóstolo Paulo, que é um escritor muito habilidoso, muito inteligente, às vezes eu desconfio que ele tinha toque, porque ele elencou 4 riquezas, agora ele vai elencar 4 respostas que a gente precisa ter aqui, 4 atitudes que a gente precisa ter aqui no verso 2. Completar a minha alegria, aí ele vai dizer, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Acho que se ele colocasse 3 ou 2 aqui, ele ia sentir que estava meio desequilibrado e trouxe 4 atitudes. Mas, na verdade, essas 4 atitudes que ele traz para os filipenses, elas se resumem essencialmente em uma coisa só: pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, unidos de alma, mesmo sentimento. Você percebe que há uma progressão aqui, que de uma coisa só que ele está falando? Essencialmente, por essas 4 afirmações, ele está insistindo que, já que fomos tão abençoados, nós somos agora capacitados a ter uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Então eu quero que você atente para isso, porque esse é um ponto muito importante do que o apóstolo está ensinando aqui. Ele está dizendo para a gente que a gente que tem essa abundância de riquezas espirituais precisa ter também uma postura, uma atitude que adornam, que iluminam, que dão concretude a essas realidades espirituais que Deus deu para a gente. Há uma resposta nossa, do nosso coração, que nós somos chamados aqui a oferecer. E essa resposta, toda ela, de alguma maneira, se resume a um tipo de mentalidade que nós precisamos ter. Então, quando ele fala em pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unidos de alma e ter o mesmo sentimento, ele está falando de uma mentalidade, de uma atitude. Ele traz uma palavrinha aqui que é muito importante na língua original e que é traduzida por palavras diferentes aqui. Por exemplo, aqui no verso 2, ele vai dizer: penseis a mesma coisa. Atente para isso. Marca aí na sua Bíblia esse penseis. Depois, no verso 2 ainda, ele vai falar: tenhais o mesmo sentimento. E aí, quando ele vai lá no verso 5, ele repete essa palavra: tenhais o mesmo sentimento. Tá. Esse pensar, ter o mesmo sentimento do verso 2 e o mesmo sentimento do verso 5, é tudo parte da mesma raiz, de uma palavra só. Tá?
essa palavra que ele usa aqui para sentimento, que o nosso tradutor optou, né, por sentimento ou por pensamento, é um tipo de mentalidade. Por isso que eu estou insistindo muito nessa expressão. Queria que você ficasse com ela. É uma mentalidade, é a mentalidade de Cristo. É uma mentalidade que molda, olha só, o que é esse sentimento? Eu fiquei um tempão tentando entender essa palavrinha aqui. O que é esse sentimento que o apóstolo Paulo está falando? Porque, vamos lá, sentimento por si só pode ser uma coisa que a gente tem, não é? Até às vezes uma vontade que a gente tem, mas que a gente não realiza. Já teve um sentimento ou uma aspiração que você simplesmente não realizou? Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não é? A nossa maneira de olhar para a ideia de pensamento é pensar em ideias. Nós pensamos nas ideias que nós temos, nos conceitos que elaboramos, e isso fica num mundo que às vezes não vem para o real, que não vem para o concreto, que não vem, não é, para o dia a dia da gente. Fica lá no campo das ideias. Sentimento é a mesma coisa. A gente pode ter um sentimento muito forte, não é, mas que não vai influenciar a maneira como a gente vive. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é de um tipo de coisa que não tem tradução para a língua portuguesa. É por isso que, né, o tradutor optou, às vezes, por usar pensar ou sentir. Tá? Ele está usando uma expressão aqui que ensina para a gente que a gente precisa ter uma mentalidade que mobiliza a gente, que leva a gente a um tipo de ação, a agir de alguma maneira. É uma nova mentalidade, uma nova maneira de agir. Não é um tipo de afeto que fica inerte dentro da gente. Não. Não é um tipo de ideia que a gente tem, mas a gente nunca realiza. Não. Pensamento, sentimento de Cristo que nós temos aqui, é algo bom, virtuoso, que a gente vai e realiza. E que a gente quer realizar. É algo bom, virtuoso, que a gente vai e realiza, mas que a gente deseja realizar. A gente tem esse valor dentro da gente, a gente ama esse valor, a gente quer praticar esse valor, e a gente vai lá e pratica. Entende? É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo no verso 5, quando ele fala do sentimento de Cristo. Porque Cristo tem isso. É um valor tão poderoso, tão forte, que a gente tem, que molda o jeito que a gente pensa, que molda o jeito que a gente age. Influencia a nossa vontade. Então ele está falando de uma maneira que vai moldar o caráter da gente. O jeito da gente agir, o jeito da gente falar, o jeito da gente se relacionar. É uma nova mentalidade, que é alimentada como? Como é que essa realidade, essa mentalidade é alimentada? É alimentada pela exortação em Cristo, pela consolação de amor, pela comunhão do Espírito, pelos afetos de misericórdia. É isso que alimenta uma nova mentalidade. Há um movimento cíclico importante aqui. Essa mentalidade, sentimento aqui no nosso texto, não é só querer ser bom e não conseguir. Essa mentalidade não é não ser bom mesmo querendo ser. Não é isto. Ou não é só fazer aquilo que é bom quando você não quer fazer. Isso é legalismo. Não. É querer ser bom e agir com bondade. É querer ser justo e agir com justiça. É querer ser amoroso e agir com amor. É isto. Se eu puder ilustrar para você, exatamente o ponto aqui do apóstolo. Imagine dois homens. Estão entrando no mesmo espaço, talvez na igreja, ou até no trabalho. E um deles pensa assim, eu trabalho muito. Ou seja, ele age. Mas será que as pessoas vão me reconhecer? Eu me dedico muito. Mas será que vou ser valorizado? Será que as pessoas vão perceber aquilo que eu faço? E há um outro homem, que ele entra nesse mesmo espaço, ele vai dizer assim, eu vou trabalhar muito, porque as pessoas precisam de ajuda. Eu vou encorajar, porque as pessoas precisam ser encorajadas, elas estão desanimadas. Quem é que está sozinho? Eu vou me aproximar dessa pessoa que está sozinha. Como que eu posso servir melhor? Você percebe? Os dois estão fazendo coisas semelhantes, mas há um mundo interior muito diferente, uma mentalidade muito diferente de um para com o outro, porque um está muito centrado em si mesmo e o outro é orientado para o próximo. Essa é a diferença. E isso então não está só naquilo que a gente faz,
mas na maneira como a gente encara as coisas, na mentalidade que a gente tem. É uma mentalidade que vai moldar a nossa atitude, que vai moldar a nossa vontade. Agora, tem uma coisa. Para que a gente tenha essa mente, esse sentimento de Cristo, que deseja fazer o que é bom e faz o que é bom, é só pela graça. A gente não consegue produzir isso em nós mesmos. Não dá. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês já têm esta graça. Ela já foi dada a vocês em Cristo Jesus. Ela nos é dada constantemente pelo Espírito Santo. Nós já temos esta riqueza. E agora? O que nós faremos com aquilo que Deus já nos deu, graciosamente, em Cristo Jesus? É aqui que ele nos chama a conformar a nossa mente, a submeter a nossa mente e as nossas atitudes, na medida dessa graça que Deus nos deu. E aqui eu vou para o meu terceiro ponto, caminhando para a nossa parte final. Nós somos chamados, então, se nós somos mais ricos do que sabemos, e precisamos ter uma nova mentalidade, em segundo lugar, em terceiro lugar, nós somos chamados agora a compartilhar essa riqueza. Como que eu faço, então, para, na prática, compartilhar essa riqueza, que me chama uma nova mentalidade? Os versos 3 e 4 nos ajudam a perceber isso. Ele vai dizer assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é do outro. Essencialmente, a maneira pela qual nós desenvolvemos essa mentalidade e mostramos essa riqueza que nós recebemos pela graça é humildade. Caso não tenha ficado claro, que às vezes eu falo de um jeito difícil. Humildade. Ficou claro? Então, deixa eu falar de novo. Humildade. O apóstolo Paulo está desafiando os filipenses com um conceito que vem de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Humildade é um conceito muito estranho para o mundo pagão. Muito estranho. Aliás, até hoje é. Lá fora não se fala muito em humildade. Você não vai ver um cartaz com a foto de um jogador de futebol promovendo a humildade. Não é isso? Não vai. Mas também na antiguidade, a humildade não era um valor. Pelo contrário, era o contrário disso. No mundo greco-romano, a ideia, presta atenção, de autonegação, de rebaixamento, naquele mundo greco-romano é a psicologia do escravo. É a mentalidade do derrotado. É a ideia de alguém que não tem valor próprio. Então, para aquele mundo antigo, no qual a igreja estava inserida lá em Filipos, a humildade era uma patologia, era uma doença, era um vício, e não uma virtude. Aquela sociedade via a ideia de autonegação como uma doença. Um grande filósofo daquele período, claro, período anterior, mas muito conhecido já naquele tempo, chamado Aristóteles, escreve uma obra importante chamada A Ética de Nicômaco, e ele vai dizer que o homem que subestima a si mesmo, ele tem uma alma pequena. Ele fala micropsicos, ele tem uma alma pequena. Quer dizer, ele é moralmente defeituoso, que é o oposto daquilo que ele chama de virtuoso, que é de magnânimo. Para Aristóteles, o magnânimo, quer dizer, aquele de alma grande, é a pessoa que exalta as suas qualidades. A humildade, então, é um vício para Aristóteles, não uma virtude. Ele vai dizer que é a falta de uma justa autoestima. Agora, interessante, porque o apóstolo Paulo, quando traz humildade aqui, ele não vai colocar a humildade como um fruto do seu e do meu esforço, ou do esforço dos filipenses. Não, ele vai colocar conteúdo na mentalidade humilde, dizendo que, em primeiro lugar, ela é fruto da união que os crentes têm com Jesus. É por isso que lá no verso 5 ele vai dizer: tende o mesmo sentimento de Cristo. Porque Cristo foi humilde, ele vai mostrar para a gente não vai ter tempo de ver isso hoje, como Cristo foi humilde. A gente vai só passar por isso rapidamente.
Então a humildade para a qual nós somos chamados é fruto de uma união vital nossa com Jesus. Eu entendo os greco-romanos, eu entendo Aristóteles. Não é fácil cultivar a humildade, não é fácil cultivar uma mente humilde. Posso dar um exemplo interessante para vocês. Ontem mesmo, eu resolvi sair com os meus 2 cachorros, junto com Dona Elaine. Tenho 2 Golden Retrievers. Um de 4 meses de idade, outro de 1 ano e 2 meses de idade. A Honda, que é mais velha, né, eu vi um vídeo no YouTube e falei assim, aprendi a domar um cachorro. Aí levei a cachorrinha lá para passear, pus ela na guia, ela me puxa para um lado e puxa para o outro. Né, e ela puxava e corria, quase me derrubou umas 2 vezes, e eu fiquei naquela angústia danada, e tentando ser firme com a cachorrinha. Aí de repente a Elaine disse assim para mim, olha, não vai deixar a bichinha estressada. Na verdade eu que estava ficando estressado. Mas aí eu falei, não, Elaine, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Porque eu já aprendi, eu vi no vídeo do YouTube como que faz para domar um cachorro. Né? Na verdade, acho que era ela que estava me treinando, era o contrário. E foi assim. Aí eu precisei, num certo momento, perceber que o meu método não estava funcionando. E aí, sabe o que aconteceu? Eu lembrei que ia pregar esse sermão hoje. Falei assim, puxa vida, eu estou pensando tanto a semana toda sobre humildade, olha eu aqui, nessa situação. Não é? Eu não posso só querer ser humilde, mas eu preciso agir com humildade. Aí eu precisei avaliar melhor a situação, estava meio ridículo ali. Aí perguntei um pouquinho mais tranquilo para a Dona Elaine e falei assim, escuta, o que você acha que a gente devia fazer? Acho que a gente devia chamar uma pessoa para ajudar a gente a domar o cachorro, para ele andar mais bonzinho na guia, não é? Aí no fim eu percebi que eu também estava precisando ser adestrado. Então, não é fácil cultivar uma mente humilde, porque tem coisinhas do dia a dia da gente que a gente nem se dá conta em que a gente não tem uma mentalidade assim. Então, para a gente ter uma mente assim, o apóstolo Paulo está ensinando o caminho, sabe? Ele está explicando para a gente como faz. A humildade é saber deferir. Deferir. É saber ouvir. É sair da gente mesmo. Isso é muito contraintuitivo. Mas é o que faz o cristianismo ser cristianismo, gente. Sabe? O apóstolo Paulo sabe que é difícil. E então aqui ele coloca um mapa para a gente, ajudar a gente a entender o caminho da humildade. Eu vou tentar aqui, então, decifrar o mapa aqui, que está muito, muito simples. Ele explica para a gente como que é. A gente está no 3º ponto. Como que eu vou exibir essa mentalidade, então? O apóstolo Paulo dá a resposta, lembra? Falei para você, é muito difícil. Humildade. Tá, e agora? Como que eu faço com essa humildade? Tem 3 pontinhos bem rápidos aqui. Ponto 1. O que a humildade rejeita? 2. O que a humildade abraça? E 3. Como a humildade se expressa? É o que o apóstolo está ensinando para a gente aqui nesses versos 3 e 4. Então vamos ver o que a humildade rejeita. Não façais nada por partidarismo ou vanglória. Partidarismo e vanglória. Isso é o que a humildade rejeita. Se ele está dizendo que a nossa mentalidade precisa ser humilde, nós precisamos rejeitar partidarismo e vanglória. Interessante que essa palavra partidarismo ela vem do mundo político. É exatamente o que os políticos fazem. É assumir um determinado lado e fazer oposição com o outro lado. Não é isso que causa divisão. No mundo político, isso existe. Na igreja não pode existir. Você não tem lados na igreja. Só tem um partido, que é Jesus Cristo. Não é? Mas sabe que o apóstolo Paulo não está colocando esse assunto sem motivos aqui para a igreja em Filipos. Se você ler o capítulo 1, os versos finais, versos de 27 a 30, você vai perceber que o apóstolo Paulo está chamando eles a uma unidade. Porque talvez tivessem algumas briguinhas dentro da igreja. Quando você vai lá para o capítulo 3 de Filipenses,
ele vai destacar duas mulheres, Evódia e Sintique. Parece que eram pessoas influentes na igreja que estavam bicudas uma com a outra, brigadas uma com a outra, e que estavam, talvez, gerando até mesmo essa coisa de um grupo defendendo a Evódia, outro grupo defendendo a Sintique, e eles não estavam pensando concordemente. O apóstolo Paulo está lidando com situações concretas aqui, sabe? Uma igreja tão abundante de riqueza que começou a deixar coisinhas, quimeras, comezinhas, mesquinhas, pequenininhas, se tornarem grandonas e feias. E isso estava lá presente. Então, ele vai dizer isso, olha, a humildade rejeita o partidarismo. Não é para a gente não está aqui numa rinha de galo, gente. A gente não está aqui disputando espaços e posições, disputando títulos e grau de importância. Nós estamos servindo Jesus. Nós estamos cheios da riqueza dele. Então, parem com essa ideia de nós e eles. Porque isso não faz sentido na igreja de Cristo. Não existe nós e eles. Existem nós. Nós. E ele está dizendo, não se precipitem em juízos. Quando tem nós e eles, o que acontece? A pessoa está chateada com a outra. Vai lá e conta o caso dela. Fulano fez tal ou tal coisa comigo. O que você faz? Você toma partido. Mas você não ouviu o outro lado. E às vezes o outro lado tem uma outra versão, que é completamente diferente daquela que você recebeu. Mas agora você já está, porque você gosta daquela pessoa, ela é sua amiga. E você ouviu o lado dela, e aquele lado é suficiente para você. E aí o que você faz? Cisões, rachas, grupinhos, panelinhas. Não, gente. Igreja não é lugar para isso. Então a humildade rejeita o nós e eles. Essa coisa de juízo precipitado, de partidos. E ela rejeita a vanglória. Ele vai dizer, olha, a vanglória é a pessoa que exalta a si mesmo, exalta os seus feitos, exalta a sua biografia, exalta a sua história, que gosta de ser autorreferente, que gosta de falar de si mesmo, que é sempre o centro das atenções. Isso acontece muito quando a pessoa precisa ser notada de toda forma. E até se incomoda quando algum outro recebe alguma forma de destaque. E ela vai medir até o seu valor pela percepção que as pessoas têm do valor dela. Isso é vanglória. Sabe que o problema da pessoa de vanglória não é que ela faz coisas muito boas, mas ela quer ser vista. Ela quer que as pessoas notem aquilo que ela faz de bom, para ela poder se encher, se inflar e dizer. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a humildade rejeita isso. Segundo lugar, o que a humildade abraça? Se ela rejeita partidarismos e vanglória, ela abraça alguma coisa. O texto está dizendo para a gente. Mas por humildade, como? Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Isso aqui é um ponto importante, sabe por quê? Considerar o outro importante ou superior não é mentir para a pessoa. Não é bajular. Sabe? Bajulação. Sabe por quê, gente? Porque bajulação, todo mundo sabe que é bajulação. Não é? Ela soa falsa, não é autêntico, e a gente logo percebe, e não faz bem para ninguém. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não está falando para ser falso, para ser mentiroso, para ser bajulador, ou para exagerar, não é, as virtudes de alguém. Não. Mas é reconhecer, como Jesus faz com a criancinha pequenininha, os dons que Deus dá. Porque para os filhos dele, Deus dá dons. Lembra? Qual que é a terceira riqueza que o Espírito dá, porque que nós temos em Cristo? Lá no verso 1, é a comunhão do Espírito, lembra? Sabe que, além de todas as coisas que eu disse que o Espírito faz, ele faz também, ele dá dons. Ele dá habilidades. Habilidades. E quando a gente lê, por exemplo, Romanos capítulo 13, a gente vê uma lista de habilidades. Hospitalidade, gentileza, cordialidade, não é? Liberalidade para doações. Pessoas que servem na igreja com música, com tantas coisas. Cuidando dos carros, fazendo... Quer dizer, na época do apóstolo Paulo das carroças, Deus dá dons. E o que a gente está aprendendo aqui
quando considerar o outro superior a nós mesmos, é olhar os dons que Deus deu e dizer, graças a Deus você tem isso. Olha que coisa boa que Deus te deu. Isso faz um bem danado para a pessoa e faz bem para a gente também. Não é? Quando a gente faz isso, sabe o que a gente faz? A gente mostra para as pessoas que nós as enxergamos. Nós enxergamos mesmo? Ou será que a gente está só enxergando o próprio umbigo? Ou a gente está enxergando só o nosso grupelho? Nós precisamos enxergar as pessoas. Nós as enxergamos, nós as cativamos, nós as valorizamos. Puxamos as pessoas para cima. É isso que o apóstolo está dizendo aqui para a gente, que a humildade faz. Agora, tem um ponto aqui. Não é difícil fazer isso com alguém que a gente já admira, né? É fácil elogiar alguém que é elogiável. Poxa. Mas e quando você está lidando com uma pessoa imatura? Está nos primeiros passos da fé ainda. Sabe, eu fui ler João Calvino, né? Falei assim, realmente, e aí? Aí João Calvino responde, ele diz assim, vou ler para vocês. Como é possível que alguém que já se destacou das demais pode considerar como superiores alguém que ela sabe que ainda é inferior, claro, não no sentido de valor ontológico, mas inferior talvez na maturidade, nos dons, etc. Como? Respondo que isso depende totalmente de uma estima correta dos dons de Deus na vida dos outros e uma estima correta das nossas fraquezas. Quando a gente não enxerga bem as nossas fraquezas, a gente sempre vai se ver como superior dos outros. Sempre. Você quer matar um ar de superioridade que talvez você tenha? Olha suas fraquezas. Seja capaz até de dar risada. Não no sentido de zombaria, mas no sentido de reconhecimento. Assim, puxa vida, aqui eu não consigo mesmo, né? É isso. Porque às vezes nós somos menores do que a gente imagina que a gente é. Então, se eu puder oferecer minha própria resposta, como que você faz para estimar alguém que ainda está começando, e talvez você já está num ponto bem mais maduro do que aquela pessoa, como que eu vou considerar essa pessoa superior a mim mesmo? Não se compare com ela. Não se compare com ela, você não está competindo com ela. Não se compare com ela. Porque se você se comparar com ela, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar que nem aquele fariseu. Oh, Senhor, obrigado. Eu não sou que nem esse miserável, esse publicano, que está aí, olha, pecador, cobrando impostos. Não, eu jejuo, eu dou meus impostos, eu ajudo na igreja, eu faço as coisas. É assim quando a gente se compara. Melhor maneira, gente. Melhor maneira da gente considerar o outro superior a nós mesmos é mortificarmos, matarmos a ideia de comparação. Entendeu? E aqui, ainda, um outro ponto que eu queria destacar, que considerar o outro superior não é alimentar uma baixa autoestima. Não é isso. Nós precisamos nos conhecer nós mesmos, sabemos aquilo que Deus nos deu. Eu sei o que Deus me deu. Sei aquilo que eu posso crescer e desenvolver ainda. Mas literalmente reconhecer que Deus deu para muitas outras pessoas muitos dons e me alegrar nisso, incentivar a pessoa naquilo que Deus deu para ela. Entendeu? É isso, essa é a segunda parte. E a minha maneira de sintetizar essa segunda parte do que a humildade abraça é dizer que humildade não é negar o nosso valor próprio, é rejeitar a centralidade, é recusar ser colocado no centro das coisas, porque seu lugar cabe só a Jesus. E, em terceiro lugar, como é que essa humildade se expressa? Ele também ensina para a gente. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que é dos outros. Ele está explicando aqui de forma muito clara. É não buscarmos a validação, a admiração, o reconhecimento dos nossos direitos, daquilo que é nosso, tendo em vista aquilo que é nosso. Mas é olharmos para fora de nós mesmos, considerarmos como podemos servir melhor o outro, se não cada qual o que é dos outros, o que é dele. Como que eu posso valorizar isso? Como que eu posso incentivar isso? Sabe? O apóstolo Paulo basicamente está dizendo assim, olha, a humildade vai se expressar quando a gente deixar de olhar para a vida da gente como uma referência de todas as coisas.
E quando a gente começar a fazer a seguinte pergunta, como que eu posso servir melhor? Se isso é difícil para nós, que é uma mentalidade que não nasce naturalmente em nós, aqui eu concluo, gente, dizendo que é só em Cristo que a gente pode ter essa mentalidade. É por isso que eu quis caminhar com você até o versículo 5. Porque tem uma fonte. Essa humildade, essa mentalidade tem uma fonte. É Jesus. Jesus Cristo. Veja o versículo seguinte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o fundamento. Jesus é o magnânimo. Ele é o de alma grande. Nós temos o Senhor do cosmos, o Senhor do universo. Ele é quem se rebaixa e que vem ao nosso encontro. Quando ele diz assim, tendes o mesmo sentimento de Jesus. Mesma palavrinha que a gente viu lá no verso 2. Ok? Que sentimento é esse que Jesus tinha? Lembra que eu expliquei para vocês? É uma disposição mental que mobiliza, que faz com que ele haja. O que Jesus fez? Jesus é Deus. Se você ler o restante do texto, ele vai explicar para a gente. Como Deus, ele se faz homem. Você percebe? Jesus tem a mentalidade de se rebaixar ao nosso nível, de se esvaziar, deixando de fazer uso das suas prerrogativas. É mais do que um sentimento somente, é uma atitude de Jesus. Esse é o sentimento dele. Ele é Senhor e se faz servo. É Deus e se faz homem. Lembra, Aristóteles, ele fala que o ideal do homem é ser magnânimo. O apóstolo Paulo falou assim, não, o ideal do homem é a humilhação. Agora, o que é paradoxal, o que é muito irônico nesse texto, sabe o que é? É que Jesus é o magnânimo. Ele é. Ele é a forma de Deus no sentido mais absoluto. E ele voluntariamente toma a nossa forma de homem, se diminui, se rebaixa a nossa realidade. Isso é a humilhação de Cristo. Mas essa humilhação não é fraqueza, é virtude. É o poder de Cristo que escolhe livremente se fazer menos do que ele é, para chegar ao seu encontro e ao meu encontro. E salvar gente. Agora, tem um detalhe importante. Eu sei que eu já caminho longamente aqui com os irmãos e agradeço a paciência de todos. Mas eu não quero deixar de fazer essa anotação. Quando o apóstolo Paulo disse que é para a gente ter esse mesmo sentimento de Cristo, deixa eu explicar uma coisa. Cristo fez algo que nós não podemos fazer. Sabe por quê? Porque Cristo é Deus, se faz homem. Ele é Senhor e se faz servo. Nós já somos homens, nós já somos seres humanos. Nós não temos como ser menos do que humanos. E nós já somos servos. Nós continuamos como servos. Entende? Então, Cristo tinha uma glória inerente. Ele não se apega a essa glória. Ele abre mão dela para ele descer ao nosso nível, para se esvaziar ao nosso nível. Esse é o sentimento de Cristo. Mas nós já somos vazios, gente. Quer dizer, nós não temos a divindade. Então, é por isso que não faz sentido nenhum, nós que somos seres humanos, que nem temos nada do que nos esvaziar, nos enchemos. Nos enchemos de nós mesmos. Inflamos o nosso ego. E nos vemos orgulhosos. Foi o que aconteceu com Adão, que é o que acontece com cada ser humano. Alguém já disse certa feita que cada pessoa tem a mente de um rei que reivindica tudo para si mesmo. Nós nos enchemos, gente, de orgulho. E a questão não é se nós somos orgulhosos, é quão orgulhosos nós somos. O contrassenso disso é que, diante de Deus, nós já somos rebaixados. Não temos por que nos vangloriarmos, nos orgulharmos de nada. Então, quando o apóstolo Paulo chama a gente para termos o mesmo sentimento de Cristo, não é no sentido de que nós vamos nos esvaziar de alguma coisa que a gente nem tem. Não. Mas é de que nós somos chamados a, primeiro, mortificar o orgulho que nós já temos, com o qual nós nos enchemos. E a nos revestirmos de toda a humildade, que é o que Jesus fez. Que é o que Jesus fez. Ele se revestiu de toda a humildade.
e veio servir, inclusive lavando o pé dos seus discípulos. Isso é ter a mente de Cristo, sabe? É matar o orgulho, cultivar a humildade. Olha, não tem jeito. Nós não seremos humildes quando nos julgamos merecedores de alguma coisa. Nós não vamos servir bem quando nos julgamos merecedores de alguma coisa. Se nos sentimos superiores, quando achamos que temos direito. Aliás, quem se sente merecedor de alguma coisa normalmente se frustra muito rápido, se ofende muito rápido e serve muito mal. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, tenham essa mente humilde. Eu concluo com breves aplicações. Sabe? Eu pergunto para você, pai que está aqui, como que você ensina isso para o seu filho? Como que você vai ensinar a humildade para uma criança? Quando seu filho erra, como que você corrige? Você afirma a sua superioridade? Seu filho talvez foi mal criado com você na frente de alguém. Como que você vai corrigir? Vai talvez se permitir levar pelo orgulho ferido, afirmando a sua superioridade? Ou você vai corrigir o coração daquela criança? Sabe? Humildade é modelar para os filhos também, ouvir antes de reagir, admitir que houve algum exagero, ser capaz até de pedir perdão para os nossos filhos. No seu lar, marido, mulher, como que você vai exibir essa humildade? Muitas vezes as discussões que acontecem no seio do lar são de conteúdo muito vazio. Via de regra, sem uma causa, ou a gente nem consegue entender qual foi a causa que trouxe aquela discussão. No final, ela é uma discussão de egos, quem está certo e quem está errado. Muitas vezes a gente só quer vencer o argumento. E no lar a gente pode fazer isso. Sabe, a gente já fica defendido, já levanta os muros. Olha, ceder quando o assunto não envolve alguma questão pecaminosa é um gesto de grandeza, de humildade. Valorizar o outro, ouvir o outro. Mesmo na igreja, a nossa mentalidade é de servir ou de consumir. E há coisas tão pequenas que a gente pode fazer para mostrar essa humildade para as pessoas. Sabe, talvez cumprimentar alguém que você não cumprimenta normalmente. Mostrar que você a enxerga, que você a vê, que você a valoriza. Quando alguém vier conversar com você, você ouve mais do que você fala. Não compita por espaços, por títulos, por grau de importância. Há muitos lugares, meus irmãos, em que nós podemos expressar essa humildade no trabalho da gente, na família, nos relacionamentos. Mas a pergunta com a qual eu comecei, eu quero concluir. Por que eu estou tão cansado? Sabe, o nosso texto talvez ajude a gente a pensar nisso. Às vezes o cansaço vem de uma mentalidade errada que a gente tenha. Sabe? De a gente ter uma vida de abundância e pensar que a gente merece ou tem direito daquilo tudo. E aí a gente carrega o peso de provar para os outros, de competir, de ser visto. A mente de Cristo não carrega esse peso. Sabe? Porque a mente de Cristo já sabe o que tem em Cristo. Sabe quem é em Cristo, sabe o que é chamada a fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele não está dizendo para vocês, sejam melhores. Ele está dizendo, tenham a mente de Cristo. Tenham a mente de Cristo. E se você se julga insuficiente para isso, eu quero dizer uma coisa, eu também sou. É só em Jesus. E se você não tem Jesus, a única esperança para você é abraçar a fé nele agora. Confessar Cristo, porque só nele nós podemos ter uma mentalidade que é totalmente contraintuitiva, mas que é completamente transformadora. Que ele abençoe a sua vida, abençoe a minha. Agradeço a paciência humilde dos irmãos em suportar 50 e tantos minutos de sermão. E Deus dê graça para vocês. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que é maravilhosa. Obrigado por esta igreja que recebe a palavra do Senhor com graça. Eu peço que aquilo que vem do alto, que vem da palavra, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.